colha o que você planta. Montanhas a oeste de Feron, sul da fortaleza Alaf. Alon estava diante da assembleia de elfos, vampiros élficos, e um punhado de quagoas. Por séculos a teocracia Slane fez um erro terrível. Hoje fazemos a nossa parte para consertar esse erro, e quebrar seu poder para sempre. Tomaremos Feron, e cortaremos os sobreviventes da luta na fortaleza Alaf de toda retirada. Eles não têm mais que 5.000 soldados, milícias, e guardas da cidade para detê-los. Vocês os superam em número de 2 para 1. Vocês são mais fortes do que eles. Vocês estão mais bem armados do que eles. Vocês são mais bem treinados pela ordem de mais de um século, muitos de vocês. Vocês estão prontos para se vingar daqueles que os injustiçaram. Injustiçaram seus filhos. Injustiçaram seus pais, mães e irmãos. Hoje é o começo do fim. Quem está pronto para ver isso até o fim? Alon gritou, e sua voz ecoou na pedra como se as próprias montanhas concordassem com ele. Espadas e lanças subiam e desciam como se fossem atingir o próprio céu. Então me siga. Siga-me para o amanhã que você merece. Alon gritou, e ele seguiu pelo túnel. Era uma passagem longa, tão longa e sinuosa que levou a maior parte de 4 horas para chegar ao outro lado. Pai, quando sairmos, o que vai acontecer? Tula perguntou, seus olhos vermelhos brilhantes brilhando de antecipação. Os quagoas queimarão as madeiras sob o muro, e então atacaremos. O relatório de Raymond para Dominique do astrólogo de Thousand Mile terá feito com que um pedaço da guarda da cidade desaparecesse, deixando-os muito diminuídos. Com surpresa completa, a cidade deve cair em 1 hora. Alon disse alegremente, e sacou sua espada. O exército de elfos libertos, e o punhado de apoiadores humanos, e vampiros de Alon esperavam nas sombras das cavernas, prontos para saltar de meia dúzia de caminhos de mineração abandonados ao longo do muro ocidental. Tudo o que precisavam era do colapso. Eles esperaram, e esperaram, e esperaram. Alon começou a se sentir agitado. Ele olhou por cima do ombro como se estivesse em busca de segurança. Eles também estavam ansiosos. Ele sorriu para eles, como se estivesse para tranquilizá-los em vez de ganhar a segurança que queria para si mesmo. Ele se virou, e suspirou profundamente. Há algo errado. Os quagoas foram pegos? Se eles forem pegos, isso vai ficar muito mais sangrento, e não teremos outra chance como essa. Ele pensou, seu coração, sem bater por mais de um século, parecia que estava prestes a saltar por sua garganta. Então ele ouviu um estrondo, um tremor, e então, ele viu o que estava esperando, a maior parte do muro ocidental completamente desabada. O som ricocheteou na encosta da montanha, mas mesmo que não tivesse, não havia ninguém na cidade que não soubesse o que tinha acabado de acontecer. Vamos! Alon gritou, e acenou sua espada para a frente dele. Ele correu, ele não olhou para trás para ver se alguém o seguia, ele simplesmente correu, seus punhos, e suas pernas, e ele avançou como um maníaco para fora da caverna, descendo a encosta, e sobre o terreno aberto em direção à cidade. Quantos morreram quando o muro ocidental desabou era um palpite na melhor das hipóteses, mas possivelmente centenas, dependendo de quantos ficaram lá quando parte da guarda foi afastada. O céu estava azul, brilhante, e apenas algumas nuvens flutuavam acima. Era um lindo dia para derramamento de sangue. Ele ouviu o som de rugidos atrás dele, os gritos de guerra de um povo que não seria mais escravo, atingindo a cidade como se a própria montanha estivesse gritando sua raiva para o povo. O colapso do muro foi motivo de surpresa e consternação, mas o som de uma horda atacando foi motivo de alarme aterrorizado. Aos milhares eles vieram, uma única onda de espadas e armaduras brilhantes, os gritos de ódio e desejo por vingança ecoaram pelo ar, e a visão de rostos cheios de ódio. Uma horda dourada de cabelos élficos voou atrás de 10.000 cabeças, de tal forma que um pássaro voando acima poderia ser perdoado por pensar que um campo de trigo glorioso estava em movimento contra aqueles que o colheram por gerações. Orelhas mutiladas e olhares cheios de ira contaram a história de uma era de opressão que terminou em um único ato, e com a subida e descida de 10.000 espadas erguidas. A guarda da cidade se esforçou para responder quando o alarme soou, mas eles estavam espalhados, poucos e desorganizados, preparados para pequenos crimes ou para responder em caso de cerco.
mas não havia cerco, eles poderiam muito bem estar em campo aberto. Não tenho a mínima chance de controlá-los. Alan pensou consigo mesmo enquanto sua filha adotiva corria ao seu lado. Ela não carregava uma espada, ela escolheu ir com garras de vampiro. Tula gritou como um demônio quando eles alcançaram o primeiro humano, e ela pulou em seu corpo, os pés primeiro em seu peito superior, levando para baixo com um baque terrível no chão. Suas duas mãos foram para sua traqueia. Seus dedos perfuraram, então rasgaram em direções opostas, rasgando sua garganta. Alan não teve tempo para considerar a barbárie quando encontrou o primeiro combatente de verdade, um jovem guarda aterrorizado que mal tinha idade para segurar uma espada. Ele não a segurou por muito tempo. Alan agarrou o pulso e quebrou. O garoto gritou e largou a arma. Ele não gritou por muito tempo. Alan enfiou a espada no rosto do garoto e a sacou com um estalo nauseante. Elfos corriam desenfreadamente pelas ruas. Os poucos que podiam usar magia ou que encontraram uma fonte de chamas, começaram a atear fogo. A cidade estava em chamas em minutos. Humanos desesperados fugiam da maré. Mas era tão inútil quanto se eles próprios fossem o mar inundando o interior, e eles varreram tudo diante deles. Humanos caíam como gotas de chuva no chão, e tão pouco lamentados quanto uma gota d'água por aqueles que os fizeram cair. Elfos atacavam casas e arrastavam pessoas, gritando para fora para cortar suas gargantas. Alguns nem sequer iam tão longe, matando velhos e jovens, enquanto séculos de ódio tinham liberdade absoluta para se entregar à vingança atraída pelos poços mais profundos do próprio inferno. Um pedaço de Alan odiava o que estava acontecendo, mas a sede de sangue estava afogando todo o resto. Ele rasgou suas presas em uma garganta infeliz, e a abriu. As garras de sua filha estriparam aqueles que chegaram muito perto, e ela facilmente os jogou através dos prédios de tijolos para serem esmagados ou destruir seus órgãos internos ou simplesmente sangrar até a morte pelos ferimentos abertos. As baixas estavam aumentando mais e mais a cada segundo que passava, enquanto guardas e soldados lutavam desesperadamente para manter alguma aparência de ordem. Heróis nasceram entre os humanos que lutaram uma batalha que não podiam vencer contra um inimigo que os odiava até os ossos. No entanto, mesmo o pior dos massacres deve terminar, e últimas resistências determinadas podem ganhar tempo, segundos, minutos, algo, qualquer coisa, tudo o que eles puderem administrar. Soldados inteligentes e lúcidos ergueram barreiras temporárias. Ninguém sabia o que estava acontecendo ou por quê, de onde essa força horrível do submundo tinha vindo, mas não importava, porque eles estavam lá entre eles no presente. Então aqueles com mentes mais claras criaram pequenas fortalezas que poderiam resistir a ataques dispersos e descoordenados por um curto período. Isso comprou tempo vital para os defensores se organizarem na parte nordeste da cidade, e para alguns cidadãos fugirem pelo portão leste, e correrem ou cavalgarem para salvar suas vidas, para longe da perseguição, e em direção à relativa segurança de Setem ou Came-Miyako, se pudessem. A batalha começou com o amanhecer. Antes do meio-dia metade da cidade havia caído completamente, e dentro de 2 horas depois disso, apenas o quadrante nordeste da cidade permanecia em mãos humanas, e a sede de sangue do exército atacante estava finalmente, e lentamente sendo saciada, ou pelo menos seus corpos estavam cansados demais para continuar a carnificina facilmente. Os defensores desesperados improvisaram de forma impressionante. O quadrante nordeste era um distrito de armazéns. Enquanto Alan olhava para ele do alto de um prédio, ele podia ver que alguma alma inteligente e astuta havia apreendido os bens ali, encontrado alguns materiais de construção e criado muitas barreiras improvisadas. Da mesma forma, ele havia posicionado os melhores blindados de seus soldados ao longo das paredes, muitos deles com flechas. De onde Alan estava, ele podia ver que seus elfos haviam pago um alto preço por subestimar a coragem desesperada dos defensores humanos, e ignorar que os humanos também sabiam usar um arco. Tula se aproximou por trás dele. Suas roupas, seu cabelo e seu rosto estavam encharcados de sangue, mas ela não ligou para isso, e nem ele. Alan tinha certeza de que ele não parecia diferente. Pai, o que foi? Ela perguntou. Ele apontou para o lugar que estava observando. Está claro que venceremos, mas pagaremos um preço alto por isso.
provavelmente há alguns milhares de humanos restantes naquela área, a maioria civis, e nem todos efetivos em combate, mas será um preço terrível se tentarmos tomá-la. Pode ser tomado? Perguntou Tula, cuspindo casualmente um pouco de sangue da boca para respingar no telhado onde estavam. Pode ser, mas prefiro não negociar mais nossas vidas. Temos a cidade, vamos deixá-lo se render, e ir embora, ou nos render em correntes. Francamente, prefiro deixá-los ir embora. Alan respondeu, cruzando as mãos atrás das costas. Sério? Simpatia, pai, pela teocracia? Ela perguntou incrédula. Não, nenhuma. Ele disse calmamente, mas se eles morrem aqui ou em Camimiaco não faz diferença para mim. Esta cidade é nossa, e isso acaba com toda a esperança para o norte. O oeste pertence ao nosso lado agora, e nada pode mudar isso. Ele lançou um sorriso encantador cheio de presas para sua filha, e ela o retribuiu quando entendeu. Sim, pai, eu mesmo irei entregar a oportunidade de partir, tenho certeza de que eles a aproveitarão em vez de perecerem inutilmente aqui, e agora. Tula respondeu alegremente, e então pulou do prédio para a rua encharcada de sangue. Ela praticamente pulou seu caminho para o espaço entre os dois lados. A luta foi interrompida por um momento, ela escolheu este, o momento de seu maior medo, e a compreensão de sua condenação, para fazer sua abordagem, abertamente com as mãos para cima, e vazias, como se elas próprias não fossem armas. Alan observou de sua posição, sua audição aguçada captou os sons de gritos de dentro das linhas humanas quando sua filha apresentou a oferta, o som de uma luta. Claramente alguns queriam aceitar, outros não. Ficou óbvio rapidamente quem venceu o argumento, quando ele viu suas forças começarem a se separar, recuando para o quadrante oeste, e uma longa fila de sobreviventes, mulheres e crianças chorando, homens de rosto encovado, homens chorando, soldados tremendo, vítimas encharcadas de sangue. Feridos e saudáveis, todos começaram a caminhar em direção ao portão leste, para onde estavam indo. Alan não se importava. Ele sentou-se na beirada do prédio, e os observou partir, e quando finalmente o portão leste se fechou, indicando que os últimos sobreviventes tinham saído da cidade de Feron, ele olhou para o céu, e riu com alegria indizível, nua. Comecei a me vingar por você, e por nós. Sua antiga vida nunca mais será vivida, nem por ninguém, eu juro. Ele gritou para o azul acima dele, como se ela pudesse ouvir o que ele estava dizendo. Ele riu daquele jeito por um bom tempo antes que sua filha retornasse para ele, e disse a Alan que os soldados estavam se reunindo na praça central, e prontos para ele fazer um discurso formal. Era uma tarefa que ele estava mais do que feliz em cumprir. Abaixo do palácio do rei elfo, Ain se moveu tão rápido que os gritos dos reféns foram deixados para trás em questão de minutos enquanto ele avançava cada vez mais fundo nas passagens subterrâneas. Tuar estava respirando com dificuldade enquanto tentava desesperadamente acompanhá-lo. Demorou mais alguns minutos até que ele percebesse que ela estava lutando, e parasse. Ela correu até ele o mais rápido que pôde, inclinando-se, e respirando com dificuldade. Ela colocou uma mão sobre o peito enquanto seus seios subiam e desciam. A cada suspiro, meu senhor, perdoe sua serva pela fraqueza dela, você se move tão rápido. Eu nunca me movi assim antes. Ela engasgou. Ain se amaldiçoou mentalmente. É um chefe ruim aquele que não leva em conta as limitações de seus subordinados. Ele a deixou respirar um pouco, e então falou com ela, claro, vamos nos mover mais devagar. Deixei minha ânsia levar a melhor sobre mim, não vou esquecer de novo. Ela corou, e pareceu profundamente comovida com sua consideração. Seus olhos o encararam alegremente. Estou pronta novamente, meu senhor, por favor. Proceda como achar melhor, sua serva fará o melhor para acompanhar. Ela colocou o máximo de força em sua voz que pôde, tentando ao máximo esconder sua falta de ar. Tal senhor, que pensa no bem-estar de seus menores e mais insignificantes servos, aparece uma vez na vida, não, uma vez em 100, uma vez em 1000 anos. Não devo decepcioná-lo. Tuari pensou enquanto amaldiçoava sua fraqueza. Ela resolveu em particular pedir a Cocytus algumas dicas para melhorar sua aptidão física. Ains não respondeu. Ele não precisava. Ele retomou sua caminhada enquanto olhava ao redor, mas dessa vez seu passo era muito mais lento. Meu senhor, sua serva pode fazer uma pergunta?
Ela perguntou. Pergunte. Ele disse sucintamente, sem realmente olhar para ela, concentrando-se nas marcas que não podiam ser nada além de uma guilda de Yggdrasil. Você sabe para onde está indo? Parece que você tem um destino em mente. Ela perguntou enquanto acompanhava o passo dele como se fosse um soldado acompanhando o ritmo do passo de seu senhor. Sim, e espero encontrar o que espero. A única questão que me resta é como a mecânica deste lugar será diferente do mundo que deu origem a este local. Ains respondeu pensativamente. Meu senhor, isso vem do seu mundo? Ela perguntou, perplexa com a impossibilidade que ele parecia estar apresentando. Não, isso vem do segundo mundo, o mundo em que eu e meus companheiros criamos nossos filhos, incluindo Sebas. Como você se lembra, este lugar pertenceu a seres, algo como eu, menores, muito mais fracos, mas ainda assim eles poderiam muito bem ter sido deuses, pelo seu cálculo. Ele respondeu de uma forma meio desconcertada quando chegaram a um portal. Ao pisarem nele, Tuari sentiu tudo escurecer por um instante, e então ela abriu os olhos, e se viu em um grande espaço aberto, grandes paredes, e um céu vermelho com nuvens negras se movendo acima, berrantes. Eles não tinham gosto. Ains disse desdenhosamente. Eles, meu senhor? Tuari perguntou, achando que já sabia a resposta. Você viu o reino dos meus amigos, e eu, isso deve ter sido projetado pelos menores que governaram aqui da mesma forma. Estamos próximos agora, então fique perto de mim. Quando eu disser para você tocar em algo, faça isso, mas depois se afaste rapidamente. Ains a instruiu, e embora ela olhasse para ele com uma expressão neutra, um leve tremor lhe disse que ela estava com medo, mas resoluta em sua disposição de obedecer. Como você disser, meu senhor. Ela respondeu, e continuou a segui-lo mais profundamente no reino do que ela agora considerava deuses menores. Por fim, eles chegaram a uma grande porta esculpida com desenhos intrincados dos elfos de aparência mais maligna que Tuari já tinha visto. Eles tinham sorrisos de presunção em seus rostos, tinham olhos cruéis pintados de roxo e vermelho, tinham arcos e armas de aparência perigosa além de qualquer um que ela já tinha visto fora das próprias produções de Nazarick. Mesmo agora, embora fossem apenas entalhes gravados na enorme porta, ela o sentia olhando para ela com desprezo. Agora, toque na porta, e repita comigo, eu, Tuareninia Veyron, desafio pelo direito de governar. Ains disse calmamente enquanto começava a preparar suas habilidades só por precaução. Ela não hesitou, aproximou-se com mais ousadia do que sabia que tinha dentro de si, tocou o local onde as portas se encontravam, e disse orgulhosamente, eu, Tuareninia Veyron, desafio pelo direito de governar. Ela então deu um passo para trás, atrás de seu mestre, e esperou. As portas começaram a se abrir lentamente, muito lentamente, mas elas se abriram. Meu senhor, por quê? Você precisava que eu fizesse isso? Ela perguntou com medo, seu corpo ainda tremendo atrás dele. Eu sou muito poderoso, ele teria me rejeitado. No segundo mundo, alguns lugares eram reservados para, bem, vamos chamá-los de deuses menores, e era considerado antidesportivo para os mais poderosos lutarem contra eles. Portanto, certos lugares não podiam ser governados por aqueles que eram muito fortes, se eu estiver certo, e agora tenho certeza de que estou. Aquele que você chama de Rei Elfo, era o guardião do tesouro interno deste lugar, em um palpite, aquele a quem Shindai Kansi referiu como fundador de seu povo, viveu aqui, ou talvez ele estivesse tentando tomar este lugar como uma aventura final antes do fim do segundo mundo, mas seja qual for o motivo, ele o deixou. Talvez o rei elfo fosse muito forte, talvez ele o governasse, e o abandonasse, decidindo sozinho se aventurar no vasto mundo. Ains riu um pouco. Se eu não tivesse vindo a este mundo com os filhos dos meus queridos amigos, então eu teria feito o mesmo, eu acho. Este é um mundo lindo, como nenhum outro que eu já vi. Meus amigos, eles teriam adorado, eu acho. E se eu tivesse vindo sozinho, eu teria saído de Nazarick para perseguir a maior aventura da minha vida, mas o dever me prendia ali, uma obrigação para com os entes queridos que perdi, e os entes queridos que ainda permaneceram. Esses tesouros me prendem ao meu caminho, mas para aquele que veio aqui, quem sabe quantos séculos atrás, ele estava quase certamente sozinho. Eu não jogo muito, mas apostaria a última moeda de Nazarick que ele chegou aqui deste lugar.
A boca de Tuari abriu e fechou novamente. Ela nunca tinha ouvido seu mestre falar assim, e decidiu que devia ser a excitação dele por descobrir esse lugar que o fazia relaxar tanto. Ela jurou na quietude de seu coração nunca falar uma palavra sobre isso, mas também mantê-lo por perto, e nunca esquecê-lo, meu senhor. Tuari começou, e apontou para a porta, chamando sua atenção de volta para o assunto em questão enquanto ele parecia perder o foco, e divagar em pensamentos. Oh, sim, espere aqui. Ains disse, e retomou sua caminhada para a frente. Ali na frente deles estava uma grande plataforma. As paredes eram decoradas com várias videiras, e árvores que pareciam se contorcer, ainda vivas, e entre as paredes e a plataforma havia uma grande abertura. Tuari permaneceu onde estava, mas ela espiou, e engasgou. Lá dentro do poço havia incontáveis corpos empalados em espinhos impossivelmente aterrorizantes, e para seu choque, as plantas que se contorciam ao longo das paredes dispararam suas videiras e espinhos para atacar o rei feiticeiro. Vossa Majestade! Ela gritou, e levou as mãos ao rosto, mas não precisava ter medo. Morte radiante. Ele disse, e levantou o dedo, apontou para cada parede, e as plantas murcharam, e morreram, seus verdes vibrantes ficaram marrons, sua maciez e espessura saudáveis enrugaram, e encolheram, e caíram antes que sua tentativa de ataque pudesse atingir o alvo, espalhou-se do ponto de impacto, até que cada parede ficou marrom como terra com matéria vegetal morta. Tuari sentiu seu coração afundar de volta em seu peito de onde tinha saltado para sua garganta, e o rei feiticeiro se virou para encarar Tuari. Ele estava prestes a chamá-la, mas ela não esperou. Ela correu até ele o mais rápido que pôde, e se jogou a seus pés. Majestade, por favor. Por favor, não faça isso. Ela choramingou, e agarrou seu manto. Eu senti tanta maldade com isso, tanto poder. Me perdoe por duvidar que sua própria força fosse igual, mas, e se algo tivesse dado errado? E se você tivesse se machucado? Perder um senhor como você, por favor, invoque um guardião, ou chame uma invocação, por favor, não faça isso. Seu servo estaria perdido se você tivesse sido levado embora. Ela gritou, meia palavra por meia palavra através de suas lágrimas ansiosas. Ains tocou o topo da cabeça dela, e ela não se encolheu. Ela abaixou o olhar, e como se percebesse o que estava fazendo, ela soltou o manto dele. Perdoe esta indigna por ousar tocar em suas vestes sagradas. Ela perdeu o senso de si mesma por um momento. Tuari disse, e enxugou o nariz, o rosto e os olhos. Está tudo bem, Tuari, você foi movida pela lealdade, e pelo medo pelo meu bem-estar. Qualquer um dos guardiões teria feito exatamente o mesmo no seu lugar. Eles ficariam satisfeitos com sua lealdade, e eu também. Ele respondeu, mas você não precisa temer, eu sei o que está lá dentro, e não há nada aqui capaz de me ameaçar. Este teria sido o lugar onde o falecido rei elfo estaria esperando para enfrentá-lo, pois ele está morto. Tudo o que resta é o tesouro além. Como Shindai não falou sobre este tesouro existir nas mãos de seu fundador, é improvável que ele tenha governado aqui, no entanto. Mas não posso dizer isso com absoluta certeza, não até que nos aventuremos lá dentro. Agora vá. Ele disse, e apontou para a parede oposta, uma ponte de pedra estendida até a parede mais distante, e outra porta brilhou em existência, esta branca, e esculpida como a primeira, mas com elfos que pareciam muito menos maliciosos, muito mais gentis, e eles pareciam encontrá-la com olhos aprovadores, seus braços abertos como se fossem abraçá-la. Ela tocou a porta com cuidado, da mesma forma que antes, essas portas se abriram muito mais rápido, e dentro delas havia mais moedas do que ela já tinha visto antes, mas, apesar de toda aquela riqueza de ouro, seus olhos caíram em um objeto, um conjunto de manoplas, aparentemente de ferro comum, mas com muitos desenhos incrustados intrincados que as cobriam, brilhando com uma luz vermelha assustadora. Vá, Tuari, pegue-as, e depois me dê. Ains disse tranquilizadoramente. Ela fez como seu mestre ordenou, aproximando-se da montaria que a segurava. Ela estendeu a mão, e as tocou com suas próprias mãos. Para sua surpresa, elas pesavam quase nada. Ela podia sentir o poder fluindo através delas enquanto se virava, e as levava para seu senhor, como você ordenou, meu senhor. Ela disse,
contente em seu cumprimento obediente de sua vontade. As manoplas de ferro de Jarglofar, outro item mundial, maravilhoso. Ains comentou animadamente enquanto as guardava em sua dimensão de bolso, menores, mas, ainda assim, mal posso esperar para experimentá-las. Ele disse entusiasticamente enquanto Tuari olhava para ele com perplexidade. Meu senhor, o que eram aquilo, se esta humilde serva ousa perguntar? Ela perguntou enquanto começava a se mexer ansiosamente. Esses eram um item de poder do segundo mundo, grande poder, uma recompensa para um ser que capturou este salão. O tesouro é muito pobre, comparado ao meu, então acredito que deixarei as moedas para Zesti reivindicar, que devem pagar por grande parte da reconstrução de seu país destruído, mas essas são únicas, elas permitem que seu portador dobre a força de seus subordinados por um dia, com um tempo de recarga de 24 horas. Ains respondeu com alegria crescendo em sua voz quando as implicações disso o atingiram. Espere, o tamanho máximo de uma guilda era de algumas centenas de pessoas, isso funcionava em todos os subordinados do portador, geralmente um mestre da guilda, mas também funcionava em servos invocados, mercenários contratados, e aliados de nível inferior. Eu sou um rei, então isso significa que eu poderia fortalecer um exército inteiro, meu reino inteiro? Ou isso só funcionará em membros específicos da minha guilda? Vou ter que testar esse item, e ver o que acontece, mas se funcionar na sua possibilidade mais extrema, vai quebrar o jogo. Ele pensou consigo mesmo enquanto a possibilidade vertiginosa corria como cavalos selvagens por sua mente. Precisamos ir, Tuari. Desejo ver Zesti para aceitar seu juramento de vassalagem, mas há mais uma coisa a fazer primeiro. Vá até onde as manoplas estavam descansando, coloque sua mão sobre aquela montaria, e diga reviva guardiã. Ains instruiu, e foi até o centro da sala, logo depois do tesouro, feche a porta, e saia quando eu chamar você. Ele disse, enquanto ela se movia para obedecer. Quando a porta foi fechada, Ains silenciosamente proferiu, guerreiro perfeito. Em minutos, ele viu a forma daquele conhecido como Rei Elfo começar a tomar forma, ele começou a se mover, mas Ains não deu tempo para a figura reagir. Vários golpes rápidos com sua espada, e ele era um toco sem braços e sem pernas. Depois de desligar sua forma guerreiro perfeito, ele pegou alguns itens de tratamento simples e torniquetou os tocos dos membros para que o NPC não sangrasse até a morte. Então, quando o Rei Elfo jurou vingança, e que faria Ains se ajoelhar e implorar pela morte, o Rei Feiticeiro abriu um portal e o jogou através. Ele então usou uma magia de mensagem para se conectar a Demiurgo. Estou lhe enviando um prisioneiro especial. Veja que tipo de pergaminho sua pele faz. Não dê consideração à dor dele. Se houver, faça doer o máximo possível. Além disso, descubra se sua cura natural pode permitir que a esfola seja feita 2 vezes sem fazer o primeiro pergaminho desaparecer. E não desperdice os membros que acabei de jogar lá. Deus a entoma como recompensa por cuidar tão pacientemente da cardeal Berenice. Como desejar, meu senhor, enquanto falamos, devo informá-lo. Dominique ordenou a morte do que ele acredita ser sua antiga amante, e sua filha. Algo pode ser feito disto, graças aos resultados de nossos experimentos com cadáveres. Se estiver interessado, podemos fazer um bom e leal astrólogo das 1000 milhas como resultado. Demiurgo respondeu, e o interesse de Ains foi despertado. Muito bem, tenho mais uma tarefa para realizar aqui com Zesti. Enquanto isso, garanta que Pestônia, Yuri, e os humanos que podem passar para Nazarick com eles tenham toda a assistência necessária com os reféns élficos resgatados. Ains respondeu. Imediatamente, meu senhor. Demiurgo respondeu alegremente. Ains cancelou o feitiço de mensagem, e esperou Tuari emergir. Quando a porta se abriu, e Tuari apareceu, ainda parecendo um pouco nervosa. Meu senhor, não sei o que fiz, mas, muito ouro simplesmente, desapareceu, juro que não. Ela começou a tremer incontrolavelmente, imaginando se havia feito algo terrivelmente errado. Não, era isso que deveria acontecer, não pense nisso, Tuari. Ele disse, e então abriu um portal para ambos. Venham, meus subordinados podem cuidar do bem-estar dos cativos, nós iremos ver Zesti, e eu aceitarei sua vassalagem. Ela provavelmente já terminou de explicar as coisas, e tenho certeza de que a notícia da morte do rei se espalhou. Então terminaremos aqui, porque você,
e Sebas não tiram 1 ou 2 dias de folga juntos, como uma demonstração de apreciação da minha parte pelo serviço que vocês prestaram aqui, e pela lealdade e preocupação que demonstraram por mim. Tuari passou de nervosa para radiante. Meu senhor, é natural ser leal e se preocupar com você, mas eu ficaria muito feliz em tirar um tempo para Sebas, e eu? Então é um prazer entregá-lo a você. Ains respondeu, e então eles passaram pelo portal, deixando a sala vazia, sem ninguém para trás, e Tuari mal notou as manchas de sangue horríveis pelas quais ela passou para seguir seu senhor.